O que aconteceu que o governo verde, como foi chamado muitas vezes, inclusive artistas, que apoiaram a doidada do governo, chegaram a questionar. Cadê a defesa da Amazônia? E aí eu pergunto para vocês, cadê, Nelson, a defesa da Amazônia? Tiago, a gente tem visto um governo em que o discurso está muito desassociado das práticas. Por quê? Porque o discurso do presidente Lula é o discurso de que é um governo amigo do meio ambiente, é um discurso amigo do verde, é um discurso... Desde a campanha, inclusive, foi o que trouxe a Marina Silva para o apoio no segundo turno. Que ele fez um compromisso com ela de que aquelas pautas ambientais, em especial das mudanças climáticas, seriam respeitadas. Mas na prática, os números, as estatísticas têm demonstrado que não é um governo assim tão amigo do meio ambiente. Não só os números nas estatísticas, mas também as políticas que o governo federal tem pensado em implementar, em apoiar inclusive. Exploração na foz do Rio Amazonas, que é algo perigoso do ponto de vista técnico, dos laudos que foram feitos. O financiamento de obras do gasoduto na Argentina, que não é um gás assim tão amigo do meio ambiente, é um gás poluente, com o dinheiro do BNDES, inclusive. Isso tem ficado muito claro, inclusive, também no receio que o presidente Lula tem de punições em caso de descumprimentos a medidas ambientais, ao compromisso. Por exemplo, agora, essa semana, a reunião do Mercosul, que se discutia o acordo Mercosul com a União Europeia. O presidente Lula fez um discurso enfático criticando a possibilidade de, nesse acordo, haver a previsão de punição em caso de descumprimento às medidas ambientais. Ou seja, se ele já se antecipa criticando a possibilidade de punição, é de que ele está aberto à hipótese de descumprir e receber a punição. Então fica muito nítido, e só não enxerga quem não quer ver, que esse governo tem um discurso muito bonito que na prática não está sendo levado a sério, não está se implementando. E discurso desassociado de prática é hipocrisia, né? Tiago, nesse mês, realmente, o mês passado houve um recorde de desmatamento, mas esse mês já houve uma redução na Amazônia. Está tendo uma ação muito intensiva na Amazônia. Eu venho falando isso muito, que o foco está muito no bioma amazônico e deixar os outros biomas. Por exemplo, o Cerrado, para mim, é o mais importante para mim de todos os biomas. Porque é ele que abastece todos os aquíferos daqui da região sul e sudeste e da centro-oeste. Tanto que a questão das árvores, elas são assim. No Cerrado, ela tem uma parte para cima, duas para baixo. Na Amazônia, ela tem uma para baixo, duas para cima. Então, quer dizer assim, para você ver a capacidade de drenagem de solo que ela tem. E o Cerrado está sendo muito mais desmatado do que a própria Amazônia. A Amazônia está sendo feito ações, realmente. Esse mês, realmente, houve 34% de redução do desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado. Quais foram as ações? Destruição dos equipamentos, a punição e a intensificação das multas para as pessoas que têm CPFs ou CNPJ nas matrículas, coisa que o Salles tentou fazer lá, de tentar recuperar e identificar as terras que estavam em nome de espólio, ou quem era agora realmente o proprietário para poder cobrar uma ação. Então essas terras ficam ali sem um dono efetivo, porque o dono já morreu, e provavelmente os herdeiros também, e aí só tem os netos, e aí você tem que fazer um espólio para tentar localizar, para você poder fazer uma intensificação de uma multa, senão ela perde o efeito. As destruições dos equipamentos estão polêmicas, mas ela tem um fundamento, porque o fato de você tirar um trator, ela volta para o mesmo lugar mais facilmente, ou se você embarga no próprio local, ela volta para a operação. Então, você destruindo, isso acontece, dificulta mais a questão. Por isso que o desmatamento nesse primeiro momento, nesse mês de julho, foi efetivo. Só que no Cerrado, o que aconteceu? No geral, aumentaram. Não, no geral sim, mas nesse mês já foi positivo, a gente tem que contar isso. Houve uma redução por essas ações efetivas. Por que teve esse aumento, esse incremento? Por causa que eles sabiam que tem a intensificação das multas e da fiscalização na mudança de governo, até que o governo montasse as equipes novamente do Ministério do Meio Ambiente, até que o IBAMA fosse montado novamente. Então houve uma aceleração no processo de desmatamento, justamente porque as pessoas já queriam andar antes que fossem pego nas fiscalizações. Aconteceu a mesma coisa agora no Cerrado. Por que houve uma intensificação das queimadas dos desmatamentos? Porque saiu um decreto agora, principalmente no Mato Grosso, que a partir do 1º de julho é proibido fazer queimadas.
Então todo mundo que tinha que fazer queimadas antecipou as queimadas e aumentou os focos para ficar antes do período do 1 de julho. Então tem ações, assim, essa questão do direito ambiental, ela é um pouco complexa. Tá, mas vai melhorar? Vai. Você acha que vai melhorar? Não, vai, mas a ação não é só efetiva do governo federal. Porque o governo federal, ele tem uma parte, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, qual é a função do IBAMA? É fiscalizar simplesmente a questão de resíduos dos municípios. Ele passou tudo para o estado. Então, toda a questão de ave, fauna, de apreensão de animais, foi feito um acordo com o governo do estado, a Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo, que tem um convênio que faz toda a questão de triagem de animais apreendidos, e a Polícia Ambiental faz todo esse trâmite. O IBAMA, praticamente aqui, ele não tem uma função, a não ser que venha uma ação lá de Brasília para fazer uma apreensão de pássaros, ou uma ação lá da federação para cá, para que sejam feitos. Então, o IBAMA não tem força nesse sentido. Aí os estados acabam tendo uma autonomia muito grande. Então, tem que melhorar? Tem. Só que tem uma ação efetiva também dos estados e dos municípios também. Porque muitas dessas propriedades estão dentro de municípios. Os municípios também têm capacidade fiscalizatória. Os estados, muito mais ainda a capacidade fiscalizatória. O município não tem. Tem, lógico que tem. Capacidade de fiscalizar. Sim, o município, às vezes, não tem dinheiro nem para fazer o mais básico do básico. Tem sim. Imagina. Quando nós pegamos norte e nordeste, é impossível você falar que uma prefeitura tem condição de fiscalização. Nós estamos falando... Ela pode sim notificar, ela não tem... Sim, a notificação ok, mas a notificação... Você está lidando lá com pessoas complicadas. Não, mas tem o Ministério Público para isso. O desmatamento da Amazônia não passa por pessoas boazinhas, né? Nós estamos falando por situações muito complicadas. E que o governo... E aí eu quero concordar muito com o Nelson, o discurso é um, mas na prática é outra. Os 3 primeiros meses, houve o maior desmatamento da Amazônia nos últimos 15 anos. Por quê? Porque houve uma ação dos que estavam desmatando, justamente porque eles sabiam que ia aumentar a questão da... Mas se fosse assim, seria todo ano. Mas agora já Roberto, começou a reduzir. Eu acho que assim, o foco está muito na Amazônia. Eu acho que o foco está muito na Amazônia. Por uma necessidade do atual governo. O governo precisa cumprir a questão. A questão que foi falado lá no Mercosul, eu já venho falando, inclusive eu passei até aqui como pauta aqui uma vez, que era a questão do seguinte: nós temos uma meta para cumprir do Acordo de Paris, que não é reduzir o desmatamento até 2030, a 0. Isso é o de menos. Nós temos que reflorestar 40 milhões de hectares. Sabe quantos nós reflorestamos? Acho que foi 70 mil. Sim, 79 mil hectares. São 40 milhões de hectares que nós temos que arrematar. Mas daí tem um detalhe. Tem um detalhe. Uma coisa é você criticar. É isso que o presidente Lula está falando, não consegue cumprir. Ele não pode ser punido por esses 40 milhões que não vai cumprir até 2030, cara. Perfeito, mas uma coisa é você criticar quais são as suas metas estabelecidas. Outra coisa é criticar a punição pelo descumprimento das metas. E a crítica não é em relação eu vou assinar um acordo. Peraí, vamos assim. Você vai assinar um contrato comigo sabendo que você vai ser punido? Então eu vou discutir a cláusula do contrato que eu não vou conseguir cumprir, e não a cláusula do contrato que vai me punir. Entendeu? É isso que ele está discutindo. É isso que ele está discutindo. Eu não posso ser punido por uma coisa que essa efetividade não vem do meu governo. Eu não posso assumir, assinar agora, de ser punido por ter que recuperar 40 milhões de hectares em 4 anos, cara. E outra, eu não posso ser punido. É isso que está sendo dito. E o segundo ponto que ele coloca é assim: os europeus não deixam as empresas brasileiras participar das licitações com o governo. Eles estão impondo que as empresas europeias possam participar de forma igualitária com as empresas brasileiras em licitações públicas. É errado. Por que a gente não pode ir lá e eles podem aqui? Tudo bem, mas daí... você vê que são esses 2 pontos. Beleza, mas você vê que são coisas que... Peraí, eu não estou passando a mão na cabeça do Lula, não. Eu estou falando assim, são os pontos que estão sendo levados. Eu acho que nós precisamos colocar para os telespectadores entenderem que são os 2 pontos que estão sendo colocados. Aí a gente cabe o questionamento se isso vai ser paritário, se isso deve ser colocado ou não. Mas
O fato que está sendo discutido não é uma questão antagônica porque ele não tem moral, não. Ele não vai conseguir cumprir 40 milhões, ele não vai conseguir reflorestar 40 milhões de hectares no Brasil até 2030. Mas, tudo bem. E aí ele vai ser punido. Então ele não vai assinar um acordo que ele vai ser punido, cara. Você não assinaria, ninguém aqui assinaria. Tudo bem, mas vamos lá. Mas eu não ficaria criticando a possibilidade de punição. Eu criticaria exatamente a cláusula que eu discordo. Mas é isso que ele está fazendo. Não, Alessandro, tem outra coisa também. Se vendeu como governo verde. Não, que ele se vendeu... Tem isso, isso é bom a gente lembrar. Nossa, eu concordo com o que ele falou. Eu concordo com o que ele falou. A questão de você fazer uma perfuração na Foz do Amazonas, trabalhar com questão de exploração de gás de xisto. Porra, cara, isso aqui eu acho que não vai no contrapé de uma economia verde. Isso eu concordo plenamente. Mas nesse ponto... Tá nas entrelinhas. Se você eu li o documento inteiro. Eu li tudo que foi colocado. Perfeito, Roberto. Mas deixa eu te falar. Alessandro, desculpa, me perdoa. Mas a questão, Alessandro, é a seguinte. Poderia fazer sentido se... Olha só, eu tô respeitando o meio ambiente, os meus níveis de desmatamento estão caindo em comparação com os anteriores, eu não vou incentivar nenhuma exploração que possa fazer mal ao meio ambiente, seja na Foz do Rio Amazonas ou financiando obras lá fora de gás poluente, e ainda assim não conseguiria alcançar os limites que estão Eles só querem que cumpra o Acordo de Paris. Deixa eu só concluir. Ele não quer discutir esse ponto. Deixa eu só concluir. Não tem acordo nisso. Eles só querem... Eles só querem que cumpra o Acordo de Paris. Conclui. Para concluir, se ele tivesse com a lição de casa bem feita, teria toda a moral do mundo para falar o que quiser. A questão é que nem o básico está sendo feito, e aí quando ele vem criticar, não é especificamente os limites, é justamente a punição que pelo descumprimento. Ele não vai cumprir os 40 milhões de hectares. Mas é claro que não vai cumprir nem os 40 milhões de hectares. Ele vai cumprir a promessa que ele fez em cima do palco lá em Paris? Que é o que eu falo, o problema para mim são as promessas feitas. Porque ele disse, meu objetivo é ter desmatamento zero na Amazônia até 2030. Ele vai conseguir? Eu acho que isso ele consegue. Assim, bem próximo. Eu acho que isso ele acaba conseguindo com questão de fiscalização, intensificando. Eu acho que qualquer um, porque assim, você tá falando de Amazônia. Isso é fácil, você pegar a Amazônia e trabalhar efetivamente com efetivo de Força Nacional, tudo em cima na região amazônica, é fácil. Você tem satélite, você tem um mapeamento do INEP, o INEP tem um desmatamento online. Mas não é fácil porque você mexe com o bolso de muita gente. Não, mas você consegue efetivar ações. Mas você consegue. Agora, assim, você pode chegar, vamos dizer a zero, não, mas chega efetivamente quase zero. Mas o mais importante, que eu acho que para mim, reduzir o desmatamento, para mim é o de menos. Eu teria que recuperar as áreas desmatadas. Todos os meus clientes de áreas ambientais, eles são obrigados pela prefeitura, pelo estado, recuperar a área. O cara tirou 100 árvores, tem que plantar 1.700. Por que o cara que desmatou lá não foi reflorestado até agora? Por quê? Se o meu cliente aqui, quando ele faz o negócio aqui na prefeitura, ele é obrigado a fazer um TAC, ou no governo do estado ele é obrigado a fazer um TAC, e se ele não cumprir o TAC em 2 anos, ele é punido, ele é tomado uma multa mais absurda ainda. Por que lá naquela região ninguém cobra? O Ministério Público Federal não faz. Para reflorestar o que desmatou. Ele é obrigado, ele desmatou, ele é obrigado, tá na lei. Aqui em São Paulo todo mundo faz, meus clientes todos fazem. Por que lá não? Por que não se cobra ação efetiva dar autuação, tá? Por que você não reflorestou? Por que você que desmatou, você não reflorestou? Queria chamar... desculpa. Eu queria chamar a atenção do ponto do desmatamento. Assim, a promessa de campanha foi justamente um governo aliado à questão climática ambiental. O Brasil, no âmbito das relações internacionais e em todo o governo Lula, por exemplo, especialmente o Lula 2, se mostrou como uma plataforma política à questão climática. Eu queria entrar em acordo, porque eu concordo muito no que você está dizendo, em 2 pontos. Primeiro, deixar claro para quem está nos assistindo e aqui colocar aqui na roda, é que tem um tempo para a política pública acontecer. O Nelson está dizendo aqui sobre... o governo não está fazendo nem o básico. Peraí, o governo assumiu há 6 meses. São 6 meses. Então, o que acontece nesses 6 meses? Você tem que instrumentalizar a política pública.
Você tem que fazer. A administração pública ela tem um ritmo próprio, concurso público pro IBAMA. Algumas vezes não dá para funcionar tudo na canetada. Então, para a questão ambiental. Bárbara, mas é um número. E a fiscalização é o poder comparado. de polícia. Tem que ser ele tem que ser contratado por concurso, porque ele tem poder de polícia. Mas teve em algum momento, pode ser terceirizado. Só uma parte. Teve em algum momento no governo Bolsonaro que teve 6 primeiros meses. E o número desses 6 primeiros meses, comparados àqueles 6 primeiros meses, são piores. A devastação, os 6 primeiros meses, mesma devastação. É relacionado aos últimos 15 anos. Os 6 primeiros meses do governo Lula é pior do que os 6 primeiros meses do Temer ou da Dilma. Essa é a questão. Por isso é que é um argumento que faz todo sentido. Tá no começo do governo, então tem que estruturar, tem que ver tudo. Mas, se a gente levar em consideração que é um número que é péssimo em relação aos últimos 15 anos que entrou o governo, saiu do governo, esse argumento ele perde força. Se você me deixasse terminar, eu ia concordar com o que você está falando agora. Mas vamos lá, eu quero aproveitar o que você está me dizendo para dizer o seguinte: o governo, no executivo, ele tenta falar sobre a questão ambiental. O problema está, se vocês acompanharam as últimas mudanças legislativas sobre a questão ambiental, você vê um claro retrocesso levado, impulsionado pelo Congresso, que muito do Executivo está apoiando. Você tem a questão do marco temporal, você tem a questão do saneamento básico. Então você tem vários pontos ambientais que o governo sozinho não resolve e tem interesses claros do Congresso. Então, primeiro ponto, a prática ela não está sendo obedecida. Vamos proteger 100% do meio ambiente. 2 pontos que eu quero deixar claro tem um tempo para a política pública funcionar, especialmente se você busca reconstruir bases que foram desidratadas, como os órgãos de controle e fiscalização. Isso requer investimento. E o segundo ponto a governabilidade que a gente falou nos primeiros blocos. Você tem um Congresso muito favorável a flexibilizações, você tem um Executivo que tenta balancear, equilibrar o que é dito lá fora com o que é executado aqui dentro. E isso tem um grande problema.